lado de nós. Cada pessoa, cada vida que se chegou, se entregou ao Senhor, veio andar, veio receber da parte dele os cuidados, receber a força, o ânimo, a coragem, a direção, mais da parte dele. Como nosso Deus é bom. Por isso nós queremos louvá-lo, queremos exaltá-lo, queremos bendizer o seu nome. Nós nos entramos na presença dele com ações de graça. Vamos estar vivendo graça do Senhor. Somos convidados na palavra a entrarmos pelas suas portas com ações de graça. Vamos render graça ao Senhor. Você pode fazer isso no seu coração já? Dê ao Senhor a sua gratidão. Demonstre, declare ao Senhor a gratidão que está no seu coração por Ele, pelo que Ele já fez, pelo que Ele representa, pelo que Ele haverá de fazer e está fazendo na sua vida. Demonstre, declare o seu comportamento, a sua gratidão, a sua alegria com Ele. Deus maravilhoso, nosso Deus. Ah, Deus, sim, nós nos colocamos na Tua presença e queremos entrar juntos na Tua presença com ações de graças. Ó Deus, com o nosso coração cheio de gratidão ao Senhor pelos benefícios, por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito. Recebe, Deus, nossa gratidão, recebe nossa satisfação, o nosso contentamento, porque, ó Deus, nós reconhecemos, é o Senhor quem tem cuidado de nós. Seja louvado, seja exaltado, seja enaltecido, seja bendito o nome do Senhor. E Deus, nós aqui estamos por causa do Senhor e para glorificar o Senhor, para exaltar, para bendizer o nome do Senhor. E ó Deus, está declarando em toda parte, ó Deus, aqui em todo lugar, o quanto o Senhor é grande, o quanto o Senhor é excelso, o quanto o Senhor é majestoso, o quanto o Senhor é magnífico, e só o Senhor, e não há outro como o Senhor. Por isso receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração é para o Senhor, e única e exclusivamente para o Senhor. Receba, querido maravilhoso Deus, e fica conosco em todo o tempo, e fica à vontade, e enche esse lugar, e opera aqui, e exalta o teu nome, glorifica o teu nome, faz a tua obra, faz a tua vontade acontecer, no nome de Jesus. Que só o Senhor reine neste lugar, que não haja espaço para nenhuma ação do inimigo, mas só o Senhor operando em cada vida, em cada mente, em cada coração, toda parte, em todo lugar. Ó Deus, nesse espaço, só o Senhor preencha e encha. Nós pedimos, suplicamos por nós, tua igreja na cidade, toda a terra, o agir e o operar do Senhor. Salva vidas, toque vidas, levanta vidas, desperta vidas, atrai vidas, enche vidas, restaura de vidas, cura vidas, faz a tua obra, porque somente o Senhor pode fazer. Nós suplicamos e oramos já, muito gratos e aguardando tudo do Senhor, no nome santo, precioso e poderoso de Jesus, o nosso bendito Senhor e Salvador. Amém. Aleluia. Oh
se inunde nesse rio e deixe o Senhor fazer a obra, deixe o Senhor transformar o que Ele deseja fazer, Ele deseja agir em nós. Então faça isso, querido. Vamos cantar isso, vamos pedir isso. Senhor, nos deixe beber deste rio. Nos deixe, Senhor, beber das tuas águas e sermos transformados. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede ao teu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia! Glórias a ti, Senhor. Amém. Aleluia. Nosso Deus é um rio de vida, que traz vida para dentro de nós. Nós podemos desfrutar desta vida, dessa abundante vida que há no Senhor, o nosso maravilhoso Deus. Aleluia. Preciosa bênção. Tem quem já começou a beber deste rio e está desfrutando e continua a desfrutar deste rio. Esta pessoa de fato está debaixo do que há de melhor, a preciosa bênção de Deus. E se está andando em comunhão e busca, estará conscientemente desfrutando do que há de melhor, do que há em Deus. Hoje pela manhã nós estivemos juntos celebrando a ceia do Senhor. E foi um momento precioso, abençoado, depois de um longo período de nós não estarmos, juntos, celebrar a ceia. E foi algo muito precioso para as nossas vidas. Nós, no encontro da manhã, mencionamos a respeito do livro O Peregrino, ou do DVD do filme O Peregrino. Esse livro foi escrito por John Bunyan em 1675. Ele era um comerciante e ele pregava o evangelho e ele foi preso devido a isso. E na prisão ele escreveu esse livro. Foi a partir de um sonho e ele fez tudo escrito de todo o sonho. E é algo, irmãos, muitíssimo precioso. E nós hoje incentivamos aos irmãos a estarem vendo esse filme. E como o conteúdo dele é tão rico, os detalhes são tantos, que nós incentivamos aos irmãos a não verem uma só vez. Ele está no YouTube. Algumas pessoas viram, não viram tanta dificuldade na qualidade, não. Não é isso? Estava tranquilo. E hoje eu estive dando uma olhada também no YouTube para ver. Eu vi 5 vezes. E eu vou ver mais. Eu quero incentivar os irmãos a verem no mínimo 7 vezes. Os detalhes são tantos e é tão abençoado. E é para nos abençoar tanto que os irmãos,
haverá de pegar muito pouco, se não estiver vendo com mais detalhes, vendo mais vezes, para conseguir pegar os detalhes que ali aparecem. Então, quero incentivá-la a começar a fazer isso. Não pode ver no YouTube. Os irmãos que quiserem depois o DVD, nós temos ainda algum, mas o irmão pode estar vendo no YouTube. Eu quero incentivá-lo a anotar. Anote algumas questões. Isso fica com um papelzinho. Pelo menos uma das vezes que você for ver, tente fazer anotações. E certamente vai ajudá-lo a lembrar e a gravar o que está ali. Precioso demais para a nossa peregrinação, para nos ajudar a manter-nos no caminho estreito e não nos desviar dele. E ali tem muito detalhe, muita orientação nesse sentido. Nós irmãos que olhem e verão que ele é algo muitíssimo atual, mesmo tendo sido escrito há tanto tempo, mas é muitíssimo atual, muito ajudador, muito abençoador mesmo. Então veja, reúna a sua família ou individualmente, mas veja muitas vezes, no mínimo 7. Deus vai fazer algo precioso, vai trazer algo precioso de ajuda para a sua vida. Nós temos certeza disso. No próximo domingo nós estaremos votando, não é isso? Na parte da manhã, mas nós teremos encontro normal. No próximo domingo teremos os estudos. E nós, os irmãos de mais idade, irmãos de terceira idade, têm a prioridade para votar, de 7 às 10, e podem ir votar com tranquilidade, depois vir. Isso nós estamos começando às 9h30, o estudo bíblico, e os irmãos que virão podem depois daqui, terminamos às 10h30, e os irmãos podem ir para votar ainda até antes do almoço, ou depois, se desejarem, votar depois do almoço. Mas não perca devido à questão da votação, porque tem muito espaço para votarmos em outro horário, tá ok? Nosso incentivo é para que toda a igreja receba a palavra. Uma igreja, irmãos, fortalecida mesmo em Deus, é uma igreja que estuda a palavra, que medita na palavra, que guarda a palavra. Então nós precisamos estar aqui para o estudo da palavra, queremos incentivar você, para você estar aqui na parte da manhã, isto é, 9h30, não é tão manhã, não é mais assim. Queremos fazer esse incentivo, tá bom? Os irmãos. Nós falamos do DVD, nós temos no final do ano, no normal, a questão de receber lá da Cristolândia, que funciona em Pádua, os panetones. E eles estão para trazer, e nós queremos ver se os irmãos que desejam, nós vamos estar anotando, tá bom? Se o irmão deseja, depois nos avise, eu desejo, tá bom? O valor está no mesmo valor do ano passado, R$20, tá certo? Não pode, mas eu não gosto, mas o irmão pode dar para alguém que gosta, não é? E podemos estar assim ajudando um pouco mais ali a Cristolândia, o projeto de recuperação que nós temos da Junta de Missões Nacionais aqui pertinho de nós. Nós vamos abrir a palavra de Deus e vamos estar meditando nela, vendo o que ela nos traz, recebendo de Deus a sua palavra. Deus possa abençoar os irmãos que estão em casa, pessoas que estão em casa também juntos na presença de Deus conosco, e possa estar abençoando. Eu pedi aos irmãos para hoje cedo estarem orando, peço que os irmãos tenham orado pelo pastor Vinícius, ele está pregando ali em Conceição de Macabu, isso na igreja de um colega que fez seminário com ele, está fazendo aniversário aquela igreja, e ele foi pregar. E o pastor César está pregando aqui na Primeira de Pureza também, por ocasião do aniversário. Os irmãos que orem também pela vida do pastor César. Por isso os irmãos não estão a vê-los conosco, isso nesta noite. Texto que está em Tessalonicenses, na segunda carta, estamos a findar esta carta, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 17. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, o verso de número 17. Eu estou utilizando a Nova Bíblia Viva, e para esta palavra também, eu estou utilizando a
a revista e atualizada, além também da NVI. Não abra sua Bíblia, nós vamos fazer a leitura desse versículo, apenas um versículo, e veremos o que Deus, podemos ver o que Deus tem para trazer para nós nesta noite. Nossa alegria, você que está conosco, que não é aqui da Central, seja bem-vindo. Deus abençoe, tá bom, a sua vida. Abençoe você que está conosco na live. Deus possa abençoá-lo também, se você não é aqui da Central. Deus possa estar abençoando seu coração, sua vida nesta noite. Vamos proceder à leitura desse texto. Está escrito: agora, a minha saudação, que estou escrevendo de próprio punho, como faço no final de todas as minhas cartas, como prova de que ela é, na realidade, proveniente de mim. Esta é a minha própria letra. Este versículo. Vamos orar? Pai querido, nós, nesta hora, nos colocamos diante do Senhor, diante da Tua palavra, e rogamos que o Senhor possa iluminar a mente de cada pessoa aqui, que também está em casa, que o Senhor abra mesmo os olhos do nosso entendimento, que o Senhor possa nos trazer a Tua palavra e abençoar a cada um e a todos nós com a Tua palavra nesta noite. Nós suplicamos, aguardamos em Ti, esperamos no Senhor, que o Senhor mesmo a todos nós abençoe e faça o Senhor a Tua vontade em cada vida, que a Tua vontade se cumpra em cada pessoa. Nós pedimos e oramos e aguardamos em Ti tudo do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Paulo escreve e ele faz um sinal. Na verdade, ele se utiliza de um sinal para que ficasse muito claro para a igreja de Tessalônica que aquela carta que estava a chegar a eles era de fato dele. E ele está falando sobre esta questão aqui no final da carta. Já no finalzinho da carta. O apóstolo Paulo estava a findar a carta. E não queria que dúvidas ficassem na mente daqueles irmãos, com referência a esta carta. E nós haveremos de ver isto porque o que estava acontecendo ali na igreja de Tessalônica. Por que Paulo fez isto aqui no final e fazia isso também em outras cartas? Ao findar a carta, ele fazia com que as pessoas soubessem que era ele. Deixava um sinal para elas. E elas então podiam ter noção e clareza de que de fato aquela carta era de Paulo. Era de Paulo, o apóstolo, escrevendo a eles. E ele faz isto aqui, desta mesma forma. No NVI está assim: eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. E dessa forma que escrevo. É dessa forma que escrevo. Um sinal, deixando um sinal para eles. Um sinal de clareza, para que não estivessem a receber uma outra carta direcionada a eles como se fosse dele. E, na verdade, isto estava a acontecer. E tinha acontecido. Então, esta saudação é de próprio punho de Paulo. E Paulo está com isso, querendo que houvesse segurança para que a igreja em Tessalônica não fosse enganada por uma carta levando o seu nome. O apóstolo chama a atenção dele para o fato dele fazer isso em todas as suas cartas. São autenticadas por algumas palavras da sua própria letra no final da carta. Podemos encontrar, por exemplo, o apóstolo Paulo fazendo isso em outras cartas. Abra sua Bíblia e veja 1 Coríntios capítulo 16, no versículo de número 21, o apóstolo faz isso também. 1 Coríntios 16, verso
de número 21, findando também a carta aos Coríntios, ele escreve assim: eu escrevi as palavras finais desta carta com meu próprio punho, isto é, com a minha própria mão. Eu escrevi. Aos Colossenses, Paulo também faz esta colocação. Quando ele escreve a carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 18, não pode encontrar também o apóstolo fechando a carta e escrevendo o mesmo. Ele diz assim: deixo aqui de próprio punho a minha saudação. De próprio punho. Isto é, no findar da carta. Então, o que ele esteve a fazer no final da carta aos Tessalonicenses, ele fez em outras cartas também, da mesma forma. E por que o apóstolo agiu assim? Por que ele estava a fazer isso no final das suas cartas? Note, os irmãos podem notar, aqui dentro da carta, ele vai mencionar algo que tinha acontecido e que esteve acontecendo. Segundo aos Tessalonicenses 2, verso 2, está escrito, Paulo escreve a respeito de pessoas estarem escrevendo em nome dele, para a igreja. Está assim: que não fiquem absolutamente perturbados e aflitos, irmãos, com o rumor de que o dia do Senhor já começou. Se vocês ouvirem de pessoas que têm uma profecia, uma palavra, ou de uma carta que dizem ter sido mandada por nós, não creiam nisso. O que encontramos aqui, segundo os Tessalonicenses 2:2, é que aqueles irmãos estavam ficando aflitos, e aí Paulo está dizendo, olha, não fiquem, no verso 2 ele fala, não fiquem aflitos, não fiquem absolutamente perturbados e aflitos. Aqueles irmãos estavam, a igreja estava passando por um período assim, estava aflita, estava perturbada. Aqueles irmãos estavam nesse tempo, desta forma, porque estavam chegando rumores, notícias falsas, enganosas para a igreja em Tessalônica. E a igreja, porque chegou aquelas notícias, estava aflita, estava se afligindo, estava se perturbando no íntimo. E o apóstolo está falando, não fiquem, não fiquem. Esse rumor a respeito da volta do Senhor, de que já começou, que já aconteceu, que já se deu, não é notícia que nós enviamos, não é informação que nós passamos, não é. E ele fala sobre isso. Se vocês ouvirem de pessoas que têm uma profecia falando isso, não creiam, não é a verdade. Ou uma palavra, não creiam, não é a verdade. Não se aflijam. Ou até uma carta que dizem ter sido mandada por nós, por ele, por Silas, por Timóteo. Não creiam nisso. Paulo está dizendo que ele não tinha feito isso. Não era para eles estarem como estavam. Porque estavam pessoas enviando palavras enganosas. O engano estava querendo entrar na igreja e trazer prejuízo, aflição para aquela igreja. E aí Paulo está a dizer que não era para ficar assim. E aí ele, quando fecha a carta, ele fala assim, olha, esta saudação é nossa. É assim que nós fechamos a nossa carta. Para eles estarem olhando aquela carta que chegou como se fosse deles, para eles verem se tinha essa questão. Se estava ali no final da carta, as letras de Paulo no fechamento da carta. Escritas por ele, o fechamento, com a própria mão dele. E era para eles verificarem isso. Paulo queria livrá-los desta situação. Porque estavam indivíduos escrevendo cartas, atribuindo-as a Paulo, o apóstolo. Isto contribuiu para muito problema, muita confusão no meio deles. E aí o apóstolo escreve
para desfazer todo aquele engano, para desfazer todas aquelas notícias mentirosas, enganosas, que estavam chegando àquela igreja. Em que você deve então estar firmado. E aquela igreja deveria estar firmada na palavra. E ela deveria saber de quem chegou a carta. E ela deveria saber que Paulo, o apóstolo, foi instrumento de Deus para levar a eles a palavra. Aquela igreja foi organizada através da vida dele, de Silas, de Timóteo. E eles estavam a instruir, a ensinar, a preparar aquela igreja. Mas agora outras pessoas estavam se introduzindo para desviar aquela igreja da verdade. E Paulo cuidadosamente, zelosamente, na verdade guiado pelo zelo de Deus, na verdade guiado pelo cuidado de Deus com aquela igreja, Paulo escreveu esta carta. Isso, irmãos, é muito importante. Isto é, da verdade, de importância sem limite. Sabermos que esta carta foi escrita por Paulo, o apóstolo. Saber que ela veio, de fato, de um apóstolo do Senhor. E ele queria que a mente deles estivessem cheias da verdade. A verdade não traz perturbação, a verdade não traz aflição. A verdade traz, da verdade, da parte de Deus, o livramento, traz a libertação, traz a paz, traz a segurança. E era exatamente para isto que eles estavam sendo chamados como igreja. E é para essa direção que a igreja do Senhor deve estar se dirigindo. Por isso ela precisa da palavra. Ela precisa estar atenta, porque tantas notícias são direcionadas. E nós sabemos nesse nosso tempo como é fácil chegar notícias para todos nós. Como hoje ficou tão fácil se direcionar palavras, isto é, através de live, através de tantas formas das redes sociais. E nós precisamos estar, de fato, filtrando para ver se o que está sendo dito está vindo de quem? Está vindo da palavra? Está vindo de Deus? Nós precisamos, para que isso, irmãos, não haja engano na nossa mente, nós precisamos da verdade, está enchendo a nossa mente, está firmando os nossos pensamentos na palavra. Abre e veja, por favor, Filipenses capítulo 4, versículo de número 8. O apóstolo Paulo mesmo escreve assim, Filipenses 4, verso 8. Ele diz: e agora, irmãos, ao terminar esta carta, fechando também a carta aos Colossenses, quero dizer-lhes mais uma coisa. Firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, nobre e direito. Pensem em coisas que sejam puras e agradáveis, e detenham-se nas coisas excelentes. Pensem em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus. Continuem a pôr em prática tudo quanto aprenderam, receberam, ouviram de mim e me viram fazer, e o Deus de paz estará com vocês. O que é que vai vir para o nosso coração? Vai vir o que é da parte do Deus da paz. Quando o que é de Deus, os pensamentos estão firmados no que é verdadeiro, estão firmados no que é nobre, no que é direito, e o que é verdadeiro, nobre e direito está no livro de Deus, está na palavra de Deus. Por isso nós precisamos estar firmando os nossos pensamentos nesta palavra. Não vai trazer perturbação, não vai trazer aflição, inquietação. Tantas vezes quando as pessoas estão vivendo aflitas, tantas vezes quando as pessoas estão vivendo perturbadas, tantas vezes quando as pessoas estão vivendo inquietas, isto claramente está a demonstrar que está a faltar a palavra de Deus no íntimo dela. Está a faltar a palavra de Deus na mente dela, nos pensamentos dela. Porque a palavra de Deus vai trazer tranquilidade para a nossa vida.
A palavra de Deus vai trazer paz para a nossa vida. A palavra de Deus vai trazer segurança para o nosso coração, para a nossa alma. Mas aí alguém pode dizer, mas eu leio. Mas não é para ser lida esta palavra sem a ajuda do Espírito Santo. Quero te sugerir a nunca ler a Bíblia sem ter pedido ao Espírito Santo para te ajudar a ler. Se você não pedir, você nem não vai ler e não vai ver o efeito que pode produzir na sua vida. Você precisa pedir, Espírito Santo, Senhor, abre os meus olhos, abre o meu entendimento. Senhor, abre, ilumina a minha mente. Irmãos, do Salmo 119, versículo 18, veja o que está. Salmo 119, o versículo de número 18. Veja o que o salmista pediu ao Senhor nesse versículo. Salmo 119, verso 18, ele diz assim: abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Amém, irmãos? Quem é que pode abrir os nossos olhos para nós vermos, enxergarmos o Senhor? O salmista então se pôs a pedir ao Senhor: abre os meus olhos, abre, para que eu possa ver, para que eu possa enxergar as maravilhas. E à medida, irmãos, que uma pessoa tem os olhos abertos e ela enxerga as maravilhas que estão na palavra de Deus, e agora estas palavras entram na mente dela, entram no coração dela, entram na alma dela, vai começar dentro dela um desfrutar não de aflição, não de perturbação, não de inquietação, mas de paz. De paz. Porque o Deus da paz está falando palavras para ela, está trazendo palavras para ela, está alimentando a alma dela, está abastecendo, está trazendo palavras para abençoar a sua vida. Por isso devemos pensar nestas palavras. Estas palavras devem estar na nossa mente. Essas palavras devem encher a nossa mente. Essas palavras devem ficar na nossa mente. Então, leia a palavra. Medite na palavra. Elas vão trazer o que é de Deus para a sua vida. Mas peça ao Senhor, como o salmista: abra, Senhor, os meus olhos. Abra para que eu veja, para que eu entenda e veja. E agora tenha clareza da tua palavra. A palavra de Deus não é como os outros livros, ela é a palavra de Deus, e não é para ser lida como os outros livros. Para que eu possa entendê-la e recebê-la, eu preciso de iluminação. E quem traz esta iluminação é o próprio Deus. É o Espírito Santo que ilumina a mente, para que ela possa ser entendida, e agora possa ser recebida, e agora possa abençoar o nosso íntimo, o nosso coração, a nossa alma. Então leia a palavra de Deus com a ajuda do Senhor. Deixe esta palavra ficar na sua mente, deixe esta palavra ficar na sua vida. Ela vai abençoar a sua vida. Ela vai trazer vida para a sua vida, da parte do Senhor. Não inquietação, e não perturbação, não. E nós podemos estar entendendo exatamente aquilo que não está dizendo. Eu posso, quando leio sozinho, sem ter os olhos abertos pelo Senhor, eu posso ler e estar pensando assim: eu estou chegando a uma conclusão aqui, e que na verdade não é o que o texto está dizendo, porque eu não tive os meus olhos abertos, porque o Espírito Santo não iluminou a minha mente. E aí eu estava ali a receber uma palavra, estou lendo e acreditando e pensando que estava a compreender e não compreendendo nada. E ficando ao invés da verdade, com uma compreensão do que não está no texto. E aí não vai fazer o efeito. Só vai fazer o efeito quando o Espírito Santo abrir os meus olhos e eu entender o que está de fato escrito. E aí é isto que vai fazer a diferença na minha vida. Por exemplo, um texto que é lido e tão pouco entendido. Abre e veja. Mateus capítulo 6. Tantas pessoas lerem esse texto, tantas pessoas pegam essa palavra e não desfrutam do que Deus está querendo fazer na vida delas, à medida que elas leem essa palavra.
Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6. Veja o que o Senhor fala nesta palavra, o que Ele está a dizer aí, a partir do verso de número 25. Olhem que, na verdade, o Senhor quer trazer este ensino para não trazer preocupação. É para livrar as pessoas de preocupação. Está escrito assim: portanto, eu lhes digo. Estou lendo na NVI. Mateus 6, verso 25. Jesus fala: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida. Quero dizer para você, o Senhor está dizendo para você e para mim, que Ele não quer que você se preocupe com a sua própria vida. Amém, irmãos? Mas é tudo o que as pessoas tantas vezes não têm feito. As pessoas têm vivido, na verdade, preocupadas com a vida, com a própria vida, preocupadas com a vida. Vivem preocupadas, vivem ansiosas, vivem com o coração cheio de temor. Quando o Senhor fala assim: olha, não se preocupem. Não se preocupem com a sua própria vida. Não é para se preocupar. E com relação a quê? Com nada. E Ele vai especificar aqui também, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é para se preocupar. Ele está dizendo não. Não é para se preocupar, não. Quem está dizendo? O Senhor da glória, o Senhor dos senhores. Aquele que disse assim: foi-me dado todo o poder, ou toda a autoridade no céu e na terra. Ele está dizendo: não se preocupem quanto ao que comer, beber ou vestir. Mas tantas vezes eu e você nos preocupamos, não é verdade? Ou não é? É assim ou não é? Ficamos preocupados com o dia a dia, com as coisas. Com tantas coisas. Quando Ele está dizendo: não se preocupem nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa. E aí Ele prossegue. E Ele dá exemplo dos pássaros, depois Ele dá exemplo dos lírios. Os pássaros não semeiam, não ceifam, o Pai está alimentando a eles. Ele está dizendo aí, olha, verso 26, observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora ou que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam, agora ele vai para as roupas, vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Aí o que Ele orienta a fazer? Verso 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, que coisas? O que está falando aqui, o que comer, o que beber, o que vestir, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Mas não se preocupem. Não é para se preocupar hoje, e nem se preocupar com o amanhã,
É para fazer o quê? Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Aqui nós encontramos duas questões de dificuldade para a compreensão de tantas pessoas. Com relação a não entender que Deus não quer que a gente se preocupe, ou com relação a as pessoas colocarem aqui o que não está no texto. E aí as pessoas viverem correndo atrás dessas coisas, e aí ficarem preocupados com essas questões. Tantas pessoas aflitas, preocupadas, porque querem ter mais do que o que é necessário. E aí vivem preocupadas com isso. E aí vivem correndo atrás dessas questões. Quando o Senhor diz assim, não, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e é para ficar satisfeitos. Ele, o Pai, ele vai suprir a você destas coisas, do que é necessário. Vocês não precisarão ficar preocupados. E vocês não precisarão ficar perturbados. Na verdade, a palavra do Senhor, ela é direcionada para nós, para nos livrar do mal, de qualquer mal, inclusive do mal da preocupação, e do mal da não compreensão do que está escrito. Nós somos chamados, irmãos, para buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E estarmos certos de que Ele vai cuidar de nós, de que Ele vai suprir nas nossas necessidades, que Ele vai suprir a nossa alma. E aí entrou e tem um engano tão presente, em toda parte, em todo lugar, e pressionando nas mentes, o engano de que estas questões, as questões desta vida, isto é, o além do necessário, isto é, o além do comer, beber e vestir, isto é, o ter muito vai fazer a gente ficar tendo uma vida tranquila. Vai fazer a gente não ficar preocupado. Vai fazer a gente ser pessoas felizes. Vai fazer a gente ser pessoas muito bem satisfeitas. Vai fazer a gente ser pessoas muito em paz. Aí entrou o engano, porque na verdade Satanás quer dizer às pessoas que estas questões são encontradas nas coisas desta vida, nos bens desta vida. E isso entra em conflito total com as Escrituras e com a vida de Jesus. Não houve pessoa que viveu nesse mundo que tivesse coração mais satisfeito. Não houve pessoa que viveu nesse mundo que tivesse coração mais alegre. Não houve pessoa que viveu nesse mundo que teve coração mais em paz, mais preenchido do que Jesus. E olha que Jesus não tinha nada de bens desse mundo. Não tinha essas questões além do necessário, que é o comer, o beber e o vestir. Jesus não tinha. Chegou ao tempo, uma oportunidade, uma ocasião, disse para uma pessoa assim, olha, que queria seguir a ele. Ele disse assim, olha, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a sua cabeça. Ele não tinha. Isso entra em conflito. Só que a ação do inimigo é para nos levar a não acreditar no que está na palavra. E a não crer no que está na palavra. Para estarmos crendo que estas coisas vão fazer-nos felizes. E aí trazem perturbação para dentro de nós. A igreja de Tessalônica estava tendo perturbação por causa de mentiras com relação à volta do Senhor. Mas tantas vezes a igreja de hoje tem vivido um coração inquieto, preocupado, porque ela corre. A igreja, não é só o mundo não. A igreja corre mesmo. Atrás de quê? Atrás das coisas desse mundo. E achando que vai encontrar o quê? Vai encontrar o que Deus diz que só está nele. Que só tem nele. Que não está nas coisas, mas que está nele. Esse engano entrou e a igreja engoliu, como o mundo engoliu, e para o mundo isso não seria complicado engolir. Mas para a igreja, isso não deveria funcionar. Isso não deveria dar certo. Mas a igreja do Senhor, quando eu falo da igreja, a igreja toda parte, todo lugar,
A igreja se deixando levar pela correria, pelas coisas dessa vida. Correndo atrás das coisas dessa vida, ao ponto de não ter tempo para Deus. Para parar com Ele, de ler a palavra dEle, de orar, de buscar, de se achar a Ele, de receber dEle, o preenchimento para a alma, preenchimento para a vida, preenchimento para o coração. Tantas pessoas querendo essas coisas, mas achando que estão nas coisas desta vida. E aí nós encontramos crentes e mais crentes correndo. Eles não têm tempo. Eles não têm tempo. Não, porque eles estão correndo e eles estão numa correria frenética atrás das coisas. As coisas deste mundo. Atrás dos joguinhos do celular, aí tem um monte. E aí perde-se tempo daqueles joguinhos. Atrás das séries que hoje estão em uma série atrás de outra. Atrás de tantas coisas, mas coisas daqui. E aí, pegando até as manias desse mundo, tudo que vai, aí posta. Eu estava aqui, eu estava ali, eu estava fazendo isso. O mundo assim, querendo dizer assim, para todo mundo assim, olha como é que nós estamos felizes. Sabe, dizendo o quê? O que a Bíblia diz, dizendo para nós, não é verdade. Eu é que estou feliz. Olha onde eu estou, olha o que eu estou comendo, olha onde eu estou passeando. Eu estou em paz e muito feliz. Ou isto é verdade, ou aquela palavra é a verdade. Ou isto é mentira, ou aquela palavra é mentira. Eu fico com essa palavra. Jesus em João 17 diz assim, falando com o Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus aqui é a verdade. Eu fico com o que Jesus disse, eu fico com a verdade, com o que Jesus disse. Jesus disse que a palavra de Deus é a verdade. Mas só que nós estamos engolindo, como igreja, a mentira de que desfrutar desse mundo é necessário, porque senão a gente não vai ficar satisfeito. Desfrutar das coisas deste mundo e continuar desfrutando, e continuar, e mesmo de cabeça. Se não fizermos, nós não vamos ser pessoas felizes. Nós não vamos ser pessoas alegres. Nós não vamos ser pessoas plenamente satisfeitas. E eu quero dizer que o que está aqui nesse livro diz que isto é mentira. Que o que está escrito aqui no livro de Deus é que é em Deus que nós podemos encontrar felicidade. Jesus em Mateus, abra por favor Mateus capítulo 5, pertinho aí de onde nós lemos agora. O mesmo Deus que quer que a gente não fique preocupado, o mesmo Deus que não quer que a gente entenda mal, é o mesmo Deus que quer que a gente seja feliz. Deus quer que a gente seja feliz, quer. Eu quero dizer para você, não é o diabo que quer que a gente seja feliz. O diabo quer que a gente fique preocupado, o diabo quer que a gente fique ansioso, o diabo quer que a gente corra atrás daquilo que não vai preencher e não corra atrás daquele que preenche. Que a gente vá na direção do que não preenche, mas não vá na direção daquele que preenche a alma. Daquele que faz de fato a alma ser uma alma feliz. O diabo está trabalhando para isso, está. E está fazendo pessoas ficarem ansiosas. Muitas pessoas, tem quando pessoas ansiosas. Ansiosas para ter mais. E aqui para ter mais. E ainda para ter mais. Para ver se encontra o que o mundo diz que é felicidade. Que isto é, que o diabo diz através do mundo que é felicidade. Que é ter as coisas. Que não é ter Deus que vai fazer uma pessoa ser feliz. Que não é se encontrar com Deus que vai fazer uma pessoa ser feliz, ter a alma preenchida, satisfeita. E Jesus diz aqui em Mateus capítulo 5, olha aí por favor, versículo 3. Feliz, eu vou ler na Nova Bíblia Viva, estou com a NVI, mas eu vou ler na Viva, porque a Viva vai trazer essa linguagem mais atual ainda. Mateus capítulo 5, versículo 3 em diante. Diz assim, felizes são os humildes. O mundo diz isso? Não.
Contrário. Felizes, mas o Senhor Jesus está dizendo aqui, ó, felizes são os humildes, porque o reino dos céus é dado a eles. A nova tradução da linguagem de hoje diz assim: felizes aqueles que sabem que são espiritualmente pobres, porque deles, ou humildes, ou carentes, ou necessitados, porque deles é o reino dos céus. Sabem que são espiritualmente carentes, e por isso vão na direção de Deus, que tem tudo que a alma precisa. E aí ele dá tudo que a alma precisa, e ainda dá o reino dos céus. E aí Jesus diz assim: felizes são essas pessoas. As pessoas que sabem da sua condição espiritual humilde, isto é, carente, necessitada ou pobre, como diz outra versão. Sabem que são pobres, carentes espiritualmente. Essas pessoas são felizes. Elas, quando enxergam isso e vão na direção de Deus, a alma delas vai receber o que precisa. E ainda elas vão receber o reino dos céus. E ele continua: felizes os que choram porque são consolados. Que choram pelo quê? Choram pelos seus pecados. O mundo diz o contrário. Diz que feliz é aquele que não está nem aí para o erro que cometeu, e feliz é aquelas pessoas que riem dos seus pecados. Chorar, não. Contar como vantagem. Mas Jesus diz assim: felizes os que choram, isto é, reconhecendo que são pecadores, choram porque cometeram pecados, e aí então vão para o Senhor pedindo: Senhor, tem misericórdia, perdoa. E aí recebe do Senhor o perdão. Jesus está falando assim: felizes são essas pessoas. Felizes que são os que sabem que são carentes de perdão, choram porque são pecadores, porque são carentes de perdão, e aí vão na direção de Deus e aí recebem felicidade. Não são felizes os que estão correndo atrás das coisas deste mundo. Felizes os mansos, porque receberão por herança, receberão a terra por herança. Felizes os que têm fome, mas o mundo diz: não, felizes os bravos, os violentos, porque tem que ser assim. E o mundo é desses, e é dos espertos. Tudo o contrário do que Deus está dizendo na palavra. Não são os bravos, são os mansos. Os que se achegam a Deus e deixam Deus mudar as suas vidas. Felizes os que têm fome e sede de justiça, isto é, de vida reta, não de vida torta. Eles serão fartos. Os que querem de Deus uma vida reta, feliz, porque Deus vai dar. E essas pessoas vão ser felizes. Estas pessoas. Por isso, irmãos, o que está escrito é que nós precisamos estar com ele na nossa mente. E Paulo escreveu aquela igreja para livrá-los de perturbação e inquietação. E era aquilo que estava, mas na leitura dos nossos dias, o que tem inquietado tantas as pessoas é a correria. E é o entretenimento em excesso. Se você marcasse quanto tempo você fica nos joguinhos no celular, ou nas séries, e marcasse o tempo que você passa lendo e orando, você ia ver assim: e a coisa aqui está muito diferente. E correndo atrás dessas coisas daqui. O engano lá na igreja de Tessalônica era aquele. O engano hoje, grande nas igrejas hoje, tem sido esse, além de outros. Essa correria, acreditando que eu viver para esse mundo e correndo atrás das coisas deste mundo é que vai me fazer ser uma pessoa feliz. E aí o marido pode acreditar nisso, ou a esposa. A gente corre atrás do trabalho, e trabalha, corre, porque eu quero dar o melhor, e eu quero trazer o melhor, porque acreditando, é isso que vai fazer a minha família ser feliz. Não é mais levar a minha família para a leitura da Bíblia, não é mais levar a minha família para orar, não é mais levar a minha família para o culto, não é mais levar a minha família para a presença de Deus, não é mais ensinar os princípios da Bíblia à minha família e ensiná-los a praticar. Não. O que faz a gente feliz é porque esse mundo vive uma ilusão e vive como artistas, irmãos. Na verdade, esse mundo está ensinando todo mundo a ser artista. Vivendo de aparência. E querendo que todo mundo viva de aparência. E querendo que as pessoas se acabem
para conseguir comprar aquilo que nem pode pagar. Não, mas eu tenho que comprar um também. Eu tenho que ter isso também. E eu tenho que mostrar isso também, porque é isso que vai fazer com que eu seja uma pessoa que está bem. Essa pessoa está bem. Está bem o quê? Está bem em quê? Ela desfruta da paz que excede todo o entendimento? Ou ela está procurando nessas coisas onde ela não vai encontrar e que na verdade não vai? Nós precisamos da palavra. E o apóstolo Paulo está falando, olha, é essa palavra, eu estou escrevendo, e era seguro, porque Paulo sabia de quem ele recebeu. E nós hoje, lendo a palavra, sabemos que essa palavra é de fato de Deus. Paulo recebeu de Jesus. Gálatas capítulo 1, versos 11 e 12, ele fala assim, eu não recebi de homem nenhum. Eu recebi direto do Senhor Jesus. Ele me revelou. E ele escreveu o que ele recebeu. Era seguro. E nós recebemos o que ele recebeu de Jesus. É seguro. E essa palavra diz que é para a gente pensar nela. Mas a nossa mente hoje não tem tempo para isso. Tem? A nossa mente está se ocupando nas coisas de que vida? Desta vida. É uma correria. Acredita-se que até, por exemplo, nesses dias, de tempo em tempo é uma questão de apresentando o mundo a solução. Há poucos dias estava mostrando que a ciência é como um Deus. Tem que tudo ser comprovado pela ciência. A ciência é um Deus, é infalível. É a ciência. Tudo tem que ser provado pela ciência. E aí eles combatem o que está na Bíblia. E eles querem, de fato, combater o que está na Bíblia. Mas a Bíblia é a verdade. A ciência hoje trabalha, a maioria da parte dela, para combater o que está nas Escrituras. Sorrateiramente o diabo está por trás disso. E aí a gente fica assim, se deixando levar. E não vai ler, não vai procurar gente nossa, cientistas nossos que escrevem sobre a criação, sobre tudo que foi criado e que está baseado na Bíblia. Mas aí a gente vai ficar ouvindo essas coisas que a ciência, utilizando a mídia de hoje, fica dizendo para nós, aí fala assim, milhões de anos. E a gente fica assim, milhões? Isso não bate com a Bíblia. Não bate. Mas nós temos cientistas nossos que escrevem nessa direção, tem. Mas onde que estão as pessoas que para ter tempo para ler sobre isso? Nesses dias, a política agora está sendo apresentada como a solução. É a solução. E tanta gente correndo. É como se fosse uma solução. E a Bíblia diz que não é. E a gente sabe que não é. Vai passar esse período, vai entrar outras pessoas e vai continuar a mesma coisa. E eu talvez pior. As mesmas corrupções. Os mesmos desvios. A mesma maldade. Porque isso é maldade. Porque não direciona para o povo o que o povo paga para ter com o seu imposto. Que paga e não recebe de volta, correspondendo ao que pagou. E aí acreditamos nessas pessoas, quando não deveríamos acreditar, devemos acreditar em Deus. E aí a Bíblia diz que é para a gente orar, seja quem for que estiver lá, mas é orar, para que elas façam o que é bom. E a gente deixa por conta delas, daqui a pouco a gente vê que aconteceu o pior de novo. E a gente caiu na armadilha outra vez. Mas nós deveríamos ser um povo muito esclarecido, mas um povo de muito esclarecimento mesmo. Mas isso vem a partir de relacionamento com Deus. Deixando Ele ensinar a gente a verdade aqui. Ele abrindo os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, para a gente entender e não ser arrastado pelo engano. O mundo é arrastado pelo engano. Mas a igreja não deveria ser, não é para ser. As pessoas não têm mais tempo para Deus, na verdade. Elas têm muitas coisas para fazer, elas não têm tempo mais para buscar, para estar junto como igreja. As pessoas não têm tempo. Elas têm muitas coisas para fazer. E por isso também eu estou sugerindo para os irmãos verem esse filme, O Peregrino. Porque nós podemos estar indo achando que vamos chegar lá
E a Bíblia está aqui justamente para a gente não ser enganado. A Bíblia é a palavra de Deus que é escrita para a gente entender a verdade e não ser enganado pela mentira. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, disse Jesus. Só que tem tanta gente vivendo aprisionada por tantas coisas. Mas por quê? Não tem tempo para ter relacionamento verdadeiro com Deus. Não tem tempo para se achegar mesmo a Deus e desfrutar de Deus e do que é de Deus e do que é melhor. E o melhor é para os herdeiros, para os filhos, para as filhas, para o povo dele. E aí nós queremos convidar você a ler a sua Bíblia. Se você não tem lido, você tem perdido. E se você não continuar lendo, você vai continuar perdendo. E eu não sei até quando você vai continuar perdendo, ou até quando você quer continuar perdendo. A Bíblia convida-nos a ter relacionamento com Deus para nós não perdermos, para sermos recompensados. Jesus diz, entra no teu quarto, só que a gente acha que a gente vai perder tempo. Jesus fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a teu pai, que te vê em secreto, e teu pai fará o quê? Te recompensará. A gente sabe disso. Só que aí a gente fazer isso é que vai fazer a diferença. Ser recompensado. Só que o engano desse mundo fica dizendo, não, você precisa sair, é passear, é fazer isso, fazer aquilo outro, fazer mais isso, fazer aquilo outro, fazer planos, os planos, mas planos nossos, não planos estabelecidos e mostrados por Deus. E aí vivemos em engano, e vivemos aquém daquilo que Deus tem para nós. Nós podemos ser o povo mais feliz. E aí nós encontramos pessoas que não desfrutam de Deus. Porque fruto do Espírito, para a gente findar, abre e veja Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, verso 22. Que o mundo fica a dizer que está tudo nele, essas coisas. Mas Deus está dizendo que não, está no Espírito. Está na comunhão com o Espírito, está na comunhão com o Senhor, está na comunhão, não está nesse mundo, não está nas coisas desse mundo. Gálatas 5, 22 diz, verso 22 e 23, mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, controlar, Ele produzirá em nós, estou lendo a Nova Bíblia Viva, Ele produzirá em nós, mas quando? Quando Ele nos controlar, Ele produzirá em nós esta espécie de fruto. Que fruto? Amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aqui não há conflito algum com as leis judaicas. Mas quando que essas coisas vão fazer parte da nossa vida? O texto está dizendo, quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, é quando nós tivermos muitas coisas deste mundo que nós vamos ter o quê? Amor, alegria e paz, e paciência, e retidão, e bondade. Não. Mas Satanás, através do mundo, está dizendo com todas as letras, é neste mundo, são as coisas deste mundo, desta vida. Então corra. Corra atrás dessas coisas. E nós temos engolido e temos corrido. Quando era para correr na direção de Deus. Mas Deus tem essas coisas? Tem. Mas tem para quem? Quando? Está aí, quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas. O Espírito Santo precisa controlar as nossas vidas. Guiar mesmo. Ser o controlador da nossa vida. Não o que o mundo diz, ou o que o mundo pensa, ou o que o mundo propaga. Não. Quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas. Aí nós vamos ter o quê? Vamos ter o que está aqui. Amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas coisas não estão nas coisas não estão nesse mundo.
Tanto que vocês têm ouvido do feminicídio, quanto no Brasil isso é um fato, não é verdade? O quanto feminicídio, mas é só na classe pobre? Nada. Na classe alta também. Todas as classes. Se lá na classe alta, isto é, na classe de muito dinheiro, fosse o dinheiro que trouxesse amor, alegria, paz, não tinha feminicídio lá. Mas está lá. Mas também está na classe baixa, está. Então o problema não é, não, qualquer classe. O problema é não ser controlado pelo Espírito Santo. É ser controlado por esse mundo. Ou ser controlado pelas ideias desse mundo, ou pelas sugestões desse mundo. Aí as pessoas não têm e não desfrutam do que está no Espírito. E vai receber quando for controlado pelo Espírito. Está claro demais no texto. Vai receber amor. Vai se sentir amado, amada. Vai ser uma pessoa que vai se amar. E nem vai ficar procurando casamento para ser amado. Não, porque já é amado por Deus. Ah, mas eu posso casar? Pode, mas não para ser amado, para ser feliz, não, já é feliz da parte de Deus. Vai casar porque deseja casar, constituir uma família, mas não para ser feliz, para encontrar amor, não, já vai se sentir amado, o amor de Deus. Vai se sentir cheio de alegria de Deus, de paz de Deus. Irmãos, essas coisas estão em Deus. Nós somos o povo que era e, na verdade, é para ser o povo mais esclarecido e o povo que desfruta do que há de melhor, porque está se relacionando com aquele que é maravilhoso, majestoso, magnífico, todo-poderoso, cheio de amor, na verdade, aquele que é amor, cheio de bondade, de misericórdia, cheio de compaixão, de perdão, de transformação, dono de tudo, e que tem tudo o que a minha alma, que a minha vida precisa, o que você, sua alma e sua vida precisa. Está em Deus. E a gente se deixando enganar e correndo atrás das coisas daqui, como se elas estivessem aqui. E eu preciso de mais isso, eu preciso. Nós precisamos de Deus. Quero convidar você a curvar a sua cabeça. Você pode ver a sua vida mudar ou continuar a mesma. Mas você não vai poder dizer diante de Deus assim: eu não ouvi nada disso, não me disseram nada disso, nunca soube disso, nunca tive informação sobre isso. Não, eu tive. A sua vida pode continuar a mesma ou pode ser muito, muito, muito diferente. Muito melhor. E é à medida que a palavra de Deus chega a nós. É à medida que a palavra de Deus chega à nossa mente, à nossa alma, ao nosso coração. É à medida que nós recebemos e desfrutamos de Deus. Não se deixe enganar. Não deixe que o mundo te engane. Não deixe pessoas que não andam com Deus te enganar. Não deixe que mais companhias te enganem, ou mais conversações se atrapalhem. Porque está escrito: as mais companhias ou as mais conversações corrompem os bons costumes. Não deixe isso. Busque o Senhor. É o Senhor que tem o que você carece e precisa. Isso não vai te fazer mal. Isso vai te fazer bem. E eu posso correr atrás do dinheiro e amar tanto dinheiro que depois eu posso sofrer por causa disso. Porque a Bíblia diz que é a raiz de todos os males. E isso tem transpassado a alma, ferido a alma de muitas pessoas. Está escrito. Paulo escreveu a Timóteo. Mas quando eu corro atrás de Deus, eu não vou ter a minha alma ferida, magoada, triste, insatisfeita. Mas eu vou ter a minha alma plenamente satisfeita. Busque o Senhor. Se achegue ao Senhor, se acerte com o Senhor. Não deixe que o diabo te engane.
Ele tem enganado todo mundo. Ele veio para isso. Mas enganar a igreja, isso não deveria acontecer. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Ah, que a minha alma e a sua alma queira beber deste rio que flui do trono. Que a minha alma e a sua alma que esteja ansiosa e desejosa, ansiando por Deus. Eu sei que se você ansiar por Deus e você receber e continuar recebendo de Deus, você não vai viver debaixo de engano. E você não vai colher o pior. Você vai colher o melhor. Eu sei. E Deus não nos chamou para viver de fachada igual esse mundo. Esse mundo vive uma fachada. E Deus não nos chamou para viver fachada. Eu sei de muitas fotos. Eu conheço tantas pessoas que eu vejo fotos em tantos lugares. Sorrisos e mais sorrisos. E eu sei da situação de muitas delas. Eu sei. Eu gostaria que elas estivessem felizes e em paz, mas elas não estão. Mas elas poderiam e elas podem estar. Eu e você podemos estar. Deus não nos chamou para uma fachada. Deus nos chamou para uma vida abundante. E ela está nele. Se você deixar o Espírito Santo controlar a sua vida, leia de novo esse versículo na Nova Bíblia Viva. Gálatas 5, 22 e 23. Leia de novo, por favor, depois leia de novo. Procure na sua internet lá, está lá. Coloca lá Gálatas 5, 22 e 23, Nova Bíblia Viva. Vai te trazer essa versão. Leia de novo. Nós precisamos ser controlados pelo Espírito Santo, não por esse mundo. Deus tem o melhor. Não perca o melhor. Deus tem o melhor para a sua vida. Não desperdice. Deus te ama. Satanás não. Esse mundo não. Deus te ama. E Deus tem o melhor e quer o melhor para a sua vida.
Deixe Deus fazer a obra que Ele quer fazer na sua vida. Que a tua graça, Senhor Jesus, que o teu amor, Deus Pai, e que a tua comunhão, Deus Espírito Santo, seja sobre todos nós. Nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Semana abençoada. Desejo uma semana abençoada para o seu irmão. Desejo que ele seja abençoado. Desejo que Deus traga mais para a vida dele. Porque Deus tem mais. Sempre mais.